com a ideia do ativismo judicial. Por ocasião disso, eu descobri o texto que o Roscoe Pound escreveu, que foi em 1908, propriamente dizendo, em 1908, então ele solta um livro, um texto, um pequeno texto de algumas páginas, chamado Mechanical Jurisprudence. Na época eu consegui, fazia pouco tempo que a Columbia Law Review estava disponível na internet, eu consegui esse texto, eu cheguei a fazer uma tradução dele, até conto para vocês que foi uma curta e interessante, mas não permanente, atividade minha de tradução, né? Eu não sirvo para fazer tradução, me deu um trabalho danado isso, eu admiro muitos tradutores, mas acabei publicando a tradução desse texto na revista de Direito Processual da RT, né? Coordenada pela professora Teresa Arruda Alvim-Plumber, que ainda coordena essa revista. E aí escrevi esse artigo para explicar um pouco esse tema, né? O que aconteceu? De modo geral, a gente teve uma experiência dos Estados Unidos no final do século XIX, começo do século XX, que foi a de utilizar a teoria dos precedentes no direito inglês para a aplicação do direito norte-americano. Então, qual que era a ideia que foi passada? Os Estados Unidos iam levantar, mapear precedentes judiciais, ou seja, decisões que aconteceram durante o percurso da Suprema Corte americana, e pegar essas decisões, que a gente pode chamar talvez de paradigmas, e determiná-las como precedentes. Ou seja, fazer um enunciado dessas decisões judiciais. E a partir desse momento, esses enunciados serviriam para uma aplicação do direito. A gente, quando ouve falar isso, logo percebe que no Brasil a gente tem cada vez mais insistido no modelo de julgamento ou de relação da teoria da decisão judicial com esse tipo de tema, né? A gente tem aqui no Brasil súmulas, a gente tem súmulas vinculantes, que já é uma outra questão, a gente tem orientações jurisprudenciais no ramo da advocacia que eu atuo, que é a advocacia trabalhista, e a gente tem também os precedentes, que inclusive são precedentes obrigatórios, alguns, né? Ou seja, a ideia geral de todas essas propostas, que a gente pode criticar elas depois, na hora que a gente poder bater um papo e tirar dúvidas, a ideia toda delas é a seguinte: eu ter enunciados, eu ter como se fosse uma espécie de orientação fixa sobre aquilo como deve ser uma decisão judicial. Então, isso começa a acontecer nos Estados Unidos e a Suprema Corte se envolve nesse movimento. Se envolve a tal ponto de que eles começam a perceber que esses enunciados estavam sendo utilizados de maneira literalmente mecânica. Ao invés de eu produzir uma decisão judicial adequadamente, ao invés de eu construir uma decisão judicial preocupado, analisando adequadamente o caso, o que eles começaram a fazer era uma espécie de decisão rápida, corrida, em massa, e pronto, né? Decisões que a rigor não eram decisões propriamente ditas. Eram decisões que simplesmente se baseavam nesses enunciados e pronto. E isso faz com que duas questões apareçam. Olha como é interessante, né? A primeira questão que aparece atrás disso é uma preocupação da própria Suprema Corte, nós estamos falando da maioria dos juízes da Suprema Corte na época, em questionar o que estava acontecendo com os julgamentos deles. Né? Por que a gente está fazendo tanta decisão em massa? Eles começaram a julgar muito mais rápido e começaram a perceber que havia muito mais enfrentamento do resultado das decisões deles. Então eles começam a questionar. A primeira questão: será que os precedentes do direito inglês são exatamente essa noção que nós estamos trabalhando aqui nos Estados Unidos? Essa é a primeira questão. E a resposta vai ser negativa, eu já vou explicar por quê. A segunda questão é: que tipo de problema a gente pode causar dando decisões desse modo? Pronto. Né? Vamos responder a primeira pergunta. Quando a gente olha para os precedentes do direito inglês, pessoal, ali a construção se dá com base no que é uma narrativa histórica. Então, um precedente no common law, ele nunca vai ser criado com base na lei,
como acontece no Brasil. Eu estou dando uma diferença do problema que a gente tem aqui. Não é a lei que cria um precedente. É um acontecimento histórico que foi decidido de uma maneira específica e que, portanto, serve como uma referência, como um paradigma na história. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. O primeiro exemplo é o controle de constitucionalidade. A gente tem lá no caso Marbury versus Madison. Eu não vou ficar contando os casos, que senão não dá tempo, mas a gente tem o caso Marbury versus Madison, que vai ter ali uma discussão que se passa para a necessidade e pelo questionamento do tribunal, pela possibilidade de se rever uma lei. Como que o judiciário pode rever lei? Bom, o máximo que pode fazer é uma corte constitucional discutir a constitucionalidade ou não de uma lei. Houve um limite aí colocado, que inclusive serviu para que a gente pensasse o controle de constitucionalidade do Brasil. Então, não é impossível que a gente relacione civil law e common law. O problema é fazer isso adequadamente. E aí, então, esse foi um caso paradigma, esse foi um caso paradigma que permitiu que a gente fizesse isso. Né? Tem um outro exemplo que eu posso dar para vocês de um precedente que eu vi um professor inglês, quando teve no Brasil, contando, porque estava nessa polêmica toda, vieram alguns professores para cá, na época que eu conheci, e ele estava questionando a situação, né? Havia uma discussão que era posta, e esse autor tinha um professor inglês e um professor americano. O que contou a história era um professor americano. Daquilo que eram as câmeras que começaram a ser colocadas nas ruas, no passeio público, né? O passeio público hoje praticamente é filmado, seja por prédios de particulares, seja pela própria administração pública. Então, o questionamento que apareceu em algumas situações foi: as pessoas estão sendo filmadas a todo tempo, isso não interfere naquilo que é o nosso direito de privacidade? Até onde vai a possibilidade do direito de privacidade e aquilo que seria a ideia de segurança do Estado, né, etc. Então, como é que fica isso? A intimidade em relação a essa noção de uma expressão social da filmagem por trás disso. E esse professor disse, né, que um dos casos que foi levantado, paradigma, um precedente, ele estava escondido, dormindo lá, fazia uns 200 anos no direito, e ele foi retomado, que a história era qual? Né? De uma das primeiras situações em que se teve o defrontamento desse tema, e houve uma decisão sobre isso. Qual foi a situação? Era uma época em que ainda nem existiam carros, a condução era feita por carruagens, e um senhor que estava sem dinheiro teve uma ideia, conversou com uma moça bem bonita, segundo consta nos autos, que não tinha muita vergonha de se expor publicamente, e eles combinaram o seguinte: eu vou colocar vidros em volta da minha carruagem, nós vamos colocar umas cortinas, e você vai ficar dentro da carruagem, e a gente vai parar num determinado ponto da cidade, você dança, vai tirando a sua roupa, não vai ficar totalmente nua, vai ficar só com as roupas íntimas. Só que aí a gente vai, né, tentar ganhar dinheiro com isso. Então, a carruagem passava, ele anunciava que isso ia acontecer. Quando vê, tinha um tanto de homem que ia andando atrás dessa carruagem, ele parava num lugar meio escondido, assim, abriam lá as cortinas e a moça dançava e ele ganhava dinheiro com isso. Passou um tempo, começou a ter problema, porque uma hora passava uma criança, uma hora passava uma pessoa que não queria ver aquilo, uma hora passava uma pessoa mais idosa. E aí, quando vê a carruagem começava a passar na rua, virava um alvoroço, foi parar na justiça, dizendo: olha, você tem direito até de se expor, mas você não pode se expor assim publicamente. Então, ele retoma, isso seria um precedente. Portanto, um caso paradigmático que colocou em questão uma decisão sobre um tema específico, que serve como uma referência para os julgamentos posteriores, com dever de coerência, coesão, etc. Não é a lei, portanto, que cria um precedente. Né? Então, essa era a primeira problemática. Como é que a gente está criando enunciados, praticamente baseando eles nas leis, sendo que o precedente, na sua origem, não é isso? A própria Suprema Corte questionou essa situação. Né? Então, está praticamente respondido o primeiro problema. Não dá para a gente trabalhar com precedente judicial simplesmente a partir daquilo que são ideias que a lei menciona e que eu vou dizer que esse é ou esse não é. É preciso uma construção histórica em torno dos direitos fundamentais, das garantias constitucionais, etc. E o segundo problema, esse de um ponto de vista prático mais grave, é que eles começaram a decidir, portanto, a fazer decisões judiciais a toque de caixa.
né, com uma lógica simplesmente dedutivista, né, que vai ser chamada uma mecânica dedutivista. Simplesmente deduz. Eu posso tentar aumentar um pouco aqui meu som, não sei se é esse o problema. Para mim tá normal. Tá? Às vezes pode ser lá do aluno, né? Eu, de qualquer maneira, aumentei um pouco aqui meu som, porque eu não sei se vai fazer diferença, mas espero que melhore para ele. Então, seria uma espécie de mecânica dedutivista que eu simplesmente tenho um enunciado e aplico ao caso concreto. E o exercício de construção disso? Não importa, vamos resolver logo. Aqui no Brasil, se a gente parar para pensar, esse modelo se perpetua. Então, o que acontece? O Roscoe Pound, que era o único professor desse ciclo de pessoas, junto com outros ministros da Suprema Corte Americana, vão propor um modelo chamado jurisprudência sociológica. É um modelo de uma jurisprudência sociológica que vai criticar o modelo de uma jurisprudência mecânica. Então, já que estamos vivendo um tempo de jurisprudência mecânica, a nossa resposta é jurisprudência sociológica. Eu acabei caindo nesse tema por isso, pessoal, porque eu estava estudando a jurisprudência sociológica, que eu fui descobrir uma coisa muito interessante, pelo menos para mim muito interessante na época, que o chamado realismo jurídico americano, essa escola do pensamento jurídico que tem uma ligação com a sociologia e que se dedica muito àquilo que são as decisões judiciais, né? O foco dela é estudar as decisões judiciais, é nada mais, nada menos do que uma ocorrência consequente desse problema que eu estou contando para vocês. Por que surge o realismo jurídico americano? Literalmente, porque os Estados Unidos está vivendo um momento de uma jurisprudência mecânica que vai ser combatida por uma jurisprudência sociológica e faz com que surja uma escola chamada realismo jurídico americano. É assim que ele aparece, portanto, no cenário, né, dos estudos da sociologia jurídica, propriamente dito. E aí, então, o que eles vão bolar? Né? O Roscoe Pound, então, escreve esse texto em 1908, dizendo que o que estava acontecendo nos Estados Unidos era uma jurisprudência mecânica. Qual que era o problema dessa jurisprudência mecânica? Ficar repetindo enunciados como se fosse letra da lei para julgar demandas que não sinalizavam adequadamente os casos concretos. E o impacto disso é que havia um empobrecimento do conteúdo jurídico e uma espécie de literal mecanização daquilo que são as decisões judiciais. Esse é o tema, essa é a problemática toda. Como lidar com esse problema? Né? O que eles começaram a perceber, e aí eu começo a me aproximar de uma possibilidade de relação com o ativismo judicial, o que eles começaram a perceber é o seguinte, e essa é uma afirmação bem interessante. Quando você cria um modelo puramente dedutivista, um modelo puramente de reprodução mecânica, você vai ter alguém para aplicar ele e esse alguém vai ser o juiz que vai aplicar, a gente sabe. Né? O que você faz quando você propõe isso? Né? Você aumenta o poder do juiz. Porque, em regra, quem vai criar o enunciado? Quem é que cria uma súmula? É o judiciário que cria, não é o legislativo. Quem cria uma orientação do ponto de vista do julgamento é o judiciário. Se eu começo, olha o problema, se eu começo a criar orientações que são tábulas rasas, enunciados, que eu devo seguir obrigatoriamente, eu estou começando a dar para essas súmulas, para esses precedentes, força quase de lei. Esse é o problema que eles estavam vendo, e eu acho que é um problema que a gente vive no Brasil e que está em torno do problema do ativismo judicial. Então, vamos explorar isso um pouco melhor. Quando o judiciário, portanto, se torna um protagonista na produção de enunciados, súmulas, orientações, e essas orientações determinam os julgamentos, a gente começa a perceber um fenômeno de protagonismo judicial e de que essas decisões começam a ter literalmente força de lei ordinária. E horas, se eu tenho um enunciado, ou uma súmula, ou um precedente obrigatório, por exemplo, que vincula as demais instâncias do judiciário, eu tenho um mecanismo de resolução de conflito na justiça que está sendo criado pelo judiciário, que tem força de lei, que na realidade deveria estar sendo criado pelo legislativo.
Esse é o grande problema. O melhor exemplo, pelo menos que eu poderia colocar em debate para nós, um dos melhores exemplos é o das súmulas vinculantes. Eu sei que as súmulas vinculantes já estão na Constituição, né, já estão lá hoje, mas a grande questão é a seguinte, né? Quem é que faz as súmulas vinculantes? É o STF. Por elas terem efeito vinculante, elas vinculam todo o judiciário e toda a administração pública. O que vincula judiciário e administração pública? A lei ordinária. Então, é como se elas tivessem força de lei. Na Alemanha, inclusive, a Corte Constitucional Alemã, ela faz uma diferenciação disso que seria a relação entre a força de lei e a lei, a Gesetzkraft e a Gesetz. A força, se você apaga a expressão lei, da força de lei, só sobra a força. Então, você não deve permitir, do ponto de vista, inclusive, por um respeito à teoria da separação dos poderes, você não deve permitir que o judiciário crie lei. Porque se você fizer com que isso aconteça, há primeiro, uma deturpação da teoria dos poderes, segundo, um incremento de poder na mão do judiciário, que, de repente, não vou negar, pode escolher temas muito bons e resolver demandas muito boas a partir desse protagonismo. Né? Não estou questionando que não possa vir uma decisão boa, formulada, né, do ponto de vista vinculante. Porque a importância que a gente tem de olhar aqui se é súmula vinculante, tem essa força de lei ordinária. Se é uma súmula normal, tradicional, que serve de orientação, ela pode ser mudada. A súmula vinculante, ela só muda a partir de uma alteração feita pelo próprio STF. Então, além de ter um problema em relação ao legislativo, tem um problema porque não tem duplo grau de jurisdição. Para cima do STF, você recorre para quem? Talvez para Deus, mas a gente não sabe, né? Talvez ele atenda você pessoalmente, mas não vai ter, no processo ali, né? É problema, porque é o judiciário que vai dizer. Né? É literalmente uma projeção de um endeusamento, de uma lógica quase que mitológica nesse sentido de um endeusamento do judiciário. Então, é por isso que isso é criticado, e por isso que tem uma aproximação com o problema do ativismo judicial, porque você passa a ter um judiciário que passa a ditar aquilo que vão ser as decisões e o modo dessas decisões. E aí você cria uma polêmica, porque você dá muito poder para o judiciário, e isso, às vezes, dependendo do contexto do país, vai ganhar força pelo clamor público. E por quê? E não sem razão. Mas aí as coisas começam a ficar mais confusas ainda. Por que não sem razão? Pega um país como o nosso, em que o legislativo, muitas das vezes, né, coloca na construção da legislação pautas que estão muito mais vinculadas a interesses políticos, interesses inclusive particulares de certas bancadas do Congresso, os lobbies, né, todos. E aí deixa, por exemplo, o direito das minorias para trás. Né? E aí você, então, não tem o legislativo socorrendo a população, não tem o legislativo dando conta de atualizar os direitos e as modificações do direito da sociedade. As pessoas batem na porta do legislativo, o legislativo engaveta os projetos de lei. O que elas fazem? O advogado sempre vai ter para isso. Criam teses e batem na porta do judiciário. O judiciário fala assim, na afastabilidade da jurisdição, eu vou decidir. Aí decide para além daquilo que está previsto na lei. Então, se eu tenho um mecanismo de enunciados, de súmulas que me permitem fazer isso, por que não criar uma súmula que eu já faço isso e resolvo milhares de processos? Estão entendendo qual que é o efeito do problema, né, do que eu estou tentando contar para vocês? Então, vejam, né? O que eu estou querendo dizer é, de algum modo aqui no Brasil, a gente se aproximou do ideal de uma jurisprudência mecânica, utilizando súmulas vinculantes, utilizando precedentes obrigatórios, utilizando esses IRDR, por exemplo. Eu não sei, Flávia, quais são os alunos e quais as turmas, então às vezes eu posso usar algumas expressões que, se ficarem confusas, basta a gente dialogar um pouquinho sobre elas depois. Eu estou tentando ser didático em torno delas, mas se ficar alguma dúvida, a gente volta. Então, pessoal, tem muitos mecanismos na legislação que estão mostrando esse tipo de situação, né? Aí vocês veem com muita insistência isso que vem sendo chamado de protagonismo do judiciário. E aí o que aconteceu é que a gente, de algum modo, está reproduzindo esse modelo, só que, veja,
Lá nos Estados Unidos, eu contei para vocês que a própria Suprema Corte começou a questionar esse modelo. Aqui no Brasil, a gente encontra o STF dando força, não para todos, né? Não todos os ministros, mas alguns ministros dando força para essas ideias de ativismo judicial. E aqui eu não estou nem entrando no mérito ainda, nós podemos entrar nesse mérito, tá, pessoal? Mas não entrei no mérito ainda. Então, o que a gente começa a perceber aqui no Brasil é que passa a se ter uma discussão que é a seguinte: pode o judiciário decidir sobre questões em que o legislativo é omisso, em que se mostra precário para a condução daquilo que são os problemas sociais que o nosso país enfrenta? Pode o judiciário fazer isso? Haveria outros mecanismos, como remédios constitucionais, que podem dar conta disso? Então, o que está acontecendo é, cuidado, né, pessoal? Como eu estou dizendo aqui para vocês, não estou querendo dizer que o judiciário não vai pautar coisas importantes e resolver questões boas, e até como a legislação talvez pudesse ser. O problema é que o inferno está cheio de boas intenções, né? Na Alemanha nazista, por exemplo, uma época em que fizeram algo similar a isso, resolveram pegar uns processos, né, relativizar a coisa julgada, resolveram pegar uns processos que já estavam encerrados contra os judeus, para poder caçar esses judeus e mandar eles para os campos de concentração. Tudo em nome da lei. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse exercício, que é um literal exercício de poder, até onde a democracia aguenta isso. Pelo menos nessa nossa tentativa de fazer uma democracia, né? Até onde a gente aguenta isso. Então, é perigoso. Né? Repito que o inferno está cheio de boas intenções. Então, a gente tem que tentar, do ponto de vista teórico, e o lugar da academia é para isso, a gente tem que tentar colocar essas coisas em debate, como eu estou fazendo aqui agora. E aí a gente encontra, então, no Brasil, uma sequência de decisões judiciais que vão ser chamadas de ativistas, porque, de algum modo, o judiciário está atualizando a legislação, sem ser o legislativo, e a gente encontra eco, por exemplo, o ministro Barroso, aqui no Brasil, já tem vários textos dele dizendo, eu discuto isso em vários seminários nos cursos de mestrado e doutorado, inclusive no doutorado a gente vai ter uma discussão agora sobre isso daqui a algumas semanas. Ele fala que tem um ativismo bom e mal, né? Então, se ele for um ativismo bom, não tem problema, ele não pode ser mal. O problema é definir o que é bom e mal. É uma questão moral, né? Definir o que é bom e mal é uma questão moral, é difícil fazer isso. E outros que vão dizer que o ativismo não poderia ser tolerado, que a gente tem que tentar usar os remédios constitucionais que a gente tem à nossa disposição para dar conta disso. Né? Agora tem até uma discussão de uma PL que está dizendo que pode criminalizar os ministros do Supremo que decidirem ativistamente, né? E outra uma série de decisões que foram colocadas no cenário disso. Uma das primeiras decisões que provocou essa discussão na Justiça, e que vocês com certeza ouviram falar, é o problema do ponto de vista teórico, do ponto de vista jurídico, um problema em torno daquilo que era o casamento homossexual, né? O casamento de casais homossexuais. Então, o que a gente viu na doutrina no Brasil naquele momento, pessoal? A gente viu uma decisão do STF dizendo que era possível o casamento. A gente sabe que tinha já uma sequência de decisões judiciais que autorizavam a união estável, depois isso foi pacificado, mas o casamento ainda não havia sido reconhecido porque se dizia que a Constituição não prevê a possibilidade do casamento que não fosse de homem e mulher. Então, o STF vai dizer assim, olha, o princípio da igualdade tem que prevalecer, né? Então pode haver o casamento entre homossexuais, aí gerou uma polêmica. Parte da doutrina disse assim, essa é uma decisão adequada, porque a legislação não muda, o legislativo demora, o STF está corrigindo um problema da lei. E outros disseram, é muito boa a decisão, ela é adequada do ponto de vista de uma orientação legislativa, só que não caberia ao STF julgar isso. O STF teria que ter dito assim, olha, vai lá e resolve o legislativo. Eu não posso entrar nessa seara porque eu estou indo para além da lei. Esse vai ser o conflito sempre dessas demandas, né? E aí, qual que é o problema por trás? Ora, a população quer que o direito das minorias seja reconhecido e expandido. Nós queremos isso, de modo geral. Só que até que ponto o judiciário pode fazer? Então, a gente vem passando
por algumas decisões, eu estou dando só um caso, como se fosse uma espécie de uma das primeiras fortes discussões que aconteceram, o STF decidiu, pronto, né? Outra discussão grande que teve próxima, né? Células tronco, células embrionárias tronco, podem ser utilizadas? É vida, não é vida? Outra que teve, aborto de anencéfalo, né? Pode os anencéfalos serem abortados, agora que a medicina dá conta, questão partidária, da vinculação aos partidos, tem muitas questões, tem muitas decisões, né? O foco hoje não era discutir decisões, era mais trazer essa problemática para vocês, e a gente fica de frente para isso, então, né? O que a gente tem como uma espécie de conclusão desse cenário para encaminhando para a reta final da minha fala, né? O que a gente tem como um cenário hoje no Brasil nós temos mecanismos em que o nosso direito se aparece como uma mecânica jurisprudencial. Eu já dei alguns exemplos, como súmula vinculante, como precedentes obrigatórios, como outros que podem ser anunciados. Nós temos isso no Brasil e nós temos vivenciado, de algum modo, um incremento de poder na mão do judiciário, um protagonismo judicial. Isso nós temos vivenciado. Por trás disso, nós temos uma discussão sobre o ativismo judicial, portanto, que aqui no Brasil está muito relacionado a essa ideia de uma omissão do legislativo. Já que o legislativo não faz, o judiciário faz. Também poderia ser em relação a omissões do executivo, tá? Também pode ser. Mas no nosso caso aqui, o foco central tem sido o legislativo. E daí, já que o legislativo não faz, repito, o direito, o poder judiciário faz. Então, esse é o cenário. Agora, né, como que a gente enfrenta o tema do ativismo judicial? Eu vou falar o meu ponto de vista, eu não fico em cima do muro e respeito todas as opiniões de vocês. Claro, vocês podem discordar de mim totalmente, tá certo? Vocês vão encontrar eco na doutrina para situar de um lado ou de outro. Não tem problema nenhum, eu digo sempre para meus alunos, mas eu não deixo de tomar partido e de colocar meu pensamento em questão. Eu, particularmente, sou muito conservador a posturas ativistas. Isso não é porque eu sou contra o direito das minorias, pelo contrário. Né? Eu sou um professor de sociologia do direito que escrevo sobre esses direitos e uma tentativa de fazer valer esses direitos. Basta ler meus textos, meus livros, que isso está lá escrito. Mas eu sou bastante conservador porque a gente não tem um cenário claro para um exercício de segurança jurídica quando isso impera. Quando eu ouço assim, ativismo bom ou mal para quem? Né? Quem é que vai ditar o que é bom ou mal? De que maneira um ministro vai dizer isso? Né? Como é que eu sei isso do ponto de vista da lei? Então, eu sou bastante conservador, mas eu não sou conservador do ponto de vista do que é uma hermenêutica constitucional. Então, eu tenho tentado, nessas exposições, palestras minhas, dizer que a gente tem que evitar ativismo judicial. A gente não tem que ficar colocando que o ativismo é bom ou mal, do meu ponto de vista pessoal. O que a gente tem que tentar fazer é olhar para aquilo que são possibilidades de remédios constitucionais para enfrentar decisões judiciais, né? Para lidar com decisões judiciais. Então, vou dar um exemplo para vocês concreto e depois vou anunciar uma outra ideia que tem sido colocada na doutrina. Um exemplo concreto, quando a gente pega a Corte Constitucional Alemã, eu estou falando dela, primeiro, porque eu tenho uma inclinação muito grande ao direito alemão, e segundo, porque esse modelo veio como uma espécie de referência para o Brasil. A gente foi influenciado por isso. E o Konrad Hess, no seio daquilo que seria a ideia da jurisprudência dos valores, portanto, na construção do direito alemão no pós-guerra, no pós-segunda guerra mundial, vai dizer, olha, a gente precisa pensar nos princípios constitucionais, nós temos que dar um passo para além daquilo que o Kelsen ofereceu para nós. Então, a gente tem que pensar em princípios constitucionais, e ao pensar nesses princípios constitucionais, a gente tem que estabelecer alguns princípios constitucionais que são fundamentais. E um dos princípios constitucionais fundamentais, que eu convido vocês a conhecerem, a lerem, é o princípio da interpretação conforme a Constituição. Todo juiz, todo advogado, todo promotor, quando lida com processo judicial, qualquer parte, qualquer pessoa que lida com processo judicial, tem que ter em conta uma interpretação conforme a Constituição. Porque aí sim cabe ao judiciário ser o guardião da Constituição.
né? Cabe ao judiciário, por meio de controle difuso de constitucionalidade, questionar se tem uma lei que é constitucional ou não no âmbito do processo judicial. Pode lá um juiz dizer isso não é constitucional ou isso é constitucional. Então, nós temos mecanismos para lidar com isso. O que não dá é para o judiciário vir dizer assim, não, isso aqui, não, eu vou falar que é assim, pronto, acabou. A gente não pode usar esse tipo de referência. Então, a minha aposta é que vocês, né, que estão aqui na graduação em Direito, voltem com insistência os olhos de vocês para o estudo do direito constitucional e para o estudo da hermenêutica constitucional. Eu não dou aula de direito constitucional, dou aula de teoria do direito, filosofia do direito, essas matérias, hermenêutica. Então, mas estou dizendo, se tiver um coração batendo no direito para vocês olharem para esse coração e ajudarem ele a não parar de bater, é o direito constitucional. A gente tem que lutar por isso no nosso país hoje em dia. Eu deixo esse recado para vocês. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas, muito cuidado. E diante desse esforço de tentar estudar uma hermenêutica constitucional, será que não seria possível, por exemplo? Porque veja, o que está por trás, pessoal? O problema da segurança jurídica. A gente vive um momento no judiciário, por que eu tenho enunciado, súmulas vinculantes? Porque eu consigo decidir processos muito rápido. Eu consigo acabar com decisões em massa rapidinho. Então, quais são os dois movimentos que a gente tem por trás de uma sociedade que está todo o tempo só revela isso para nós? Isso são fenômenos sociais que estão por trás, é claro, né? A gente vive uma época que é uma época que a gente aposta na noção de desempenho. Já pararam para pensar isso? Né? A gente está testado a ter desempenho máximo a toda hora. Né? Tem toda uma discussão que eu tenho feito em outras palestras, em outros cursos meus, mas a gente está testado a ter desempenho toda hora. A gente tem que ser o melhor aluno, a gente tem que ser o melhor em casa, a gente tem que ser o melhor na nossa relação pessoal, a gente tem que dar conta de fazer 3 trabalhos, 5 trabalhos, de trabalhar em 16 coisas ao mesmo tempo e ser o melhor em todas. Né? E o que acontece é que o mundo se tornou pura ansiedade. Né? Um exercício de pura ansiedade, porque o que acontece é que as pessoas acumulam excesso de futuro na cabeça. Esse é o cenário. Ora, se tudo tem que ser muito rápido, porque a informação é muito rápida, porque as redes sociais são muito rápidas, as decisões também têm que ser muito rápidas, porque tem muito processo chegando. Então, é uma questão numérica dedutivista. Olha a mecânica aí. Por que não aplicar uma mecânica, se o modelo mecânico funciona e pode ser por produção? É igual fazer um carro em produção, né? É tudo, né? A palestra não é para isso, mas se quiserem fazer uma retomada, uma construção do pensamento da Revolução Industrial para cá, a partir de uma influência do liberalismo, saindo da Áustria, do ordoliberalismo, e vindo para os Estados Unidos, né, na escola de Chicago, liberalismo e neoliberalismo, dá para fazer também um monte de coisa a partir disso e perceber que a gente virou uma espécie de zumbi digital, hoje em dia. Ainda mais agora com a pandemia. Né? A gente tem que saber lidar com essas coisas. E veja, mesmo na pandemia, que antes poderia se discutir que a gente vivia uma época bacteriológica, né? Mesmo na pandemia, as pessoas ficam em casa e muitas das que eu conheço dizem, estou trabalhando mais. Ou ver quem consegue fazer mais live e mais rápido. Né? Vira uma enxurrada de lives. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque que sintoma é esse no direito? Onde esse sintoma da pura competição e do máximo desempenho aparece no direito? Julgar demandas de maneira rápida, princípio da celeridade, e como é que eu vou garantir a segurança jurídica? Se é para julgar tudo rápido, mecanicamente, como que eu garanto a segurança jurídica? Aí é que a gente tem que olhar para a hermenêutica constitucional. A gente tem que acreditar no direito constitucional, tem que acreditar, tentar fazer uma democracia, tentar fazer valer uma democracia. Ela é difícil, ela é penosa. Não dá para justificar os fins pelos meios. A gente tem uma tendência de querer ser um justiceiro, um paladino da justiça, mas basta ver a história dos heróis todos da mitologia, pode escolher a mitologia que você quiser, o que acontece é que no final eles morrem. O herói não costuma se dar bem, né? E do herói vem um mito, e aí você acha que o mito vai resolver tudo, que ele vai ser, né, a solução de todos os males, você está esperando voltar como se fosse uma espécie de um deus, mas a gente tem visto que não é bem assim que acontece, não? E essas palavras aparecem no horizonte da nossa política. Eu só estou fazendo reflexões, né, num tempo de pandemia em que tem uma enxurrada de pessoas absurdamente morrendo. Então,
A reviravolta, no meu ponto de vista, a última das questões que têm sido apresentadas é essa ideia também de um diálogo entre os poderes. Por que não repensar a teoria dos poderes, propor diálogos constitucionais entre os poderes? Por que o legislativo não pode conversar com o judiciário? Por que não pode se tentar entrar numa espécie de discussão entre os poderes para poder dar conta daquilo que são os interesses do povo? Se, no fundo, né, é isso que está em jogo numa democracia. Era isso que eu queria lançar como ideias para vocês, né? Falei mais ou menos o que eu havia combinado com a Flávia, o tempo, né? Porque eu gostaria de deixar um espaço também para perguntas e debates. Gostaria de agradecer profundamente, dizer que eu estou à disposição dos alunos da instituição. Flávia, viu? O meu contato pode ser passado, não tem problema nenhum. E estou sempre à disposição de vocês, né? Você me chamando, eu faço um esforço e sempre que possível virei. Pode contar comigo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e boa noite. Nossa, professor, muito obrigada. Eu fico extremamente feliz toda vez que eu te ouço, né? Porque são aqueles pontos, né? A gente sempre aprende e aprende e aprende. E é engraçado que esse tema de ativismo judicial, eu já vi com o senhor em disciplina, né, do mestrado. Fui a seu convite assistir uma aula do doutorado, né? Uhum. Que Sim. era em São Paulo, mas foi remotamente. E era também sobre ativismo. E realmente o tema ele é muito amplo, né? É um tema realmente extremamente amplo. E você trouxe pontos aqui que até então eu não tinha ouvido falar e nem visto, né? Então, muito obrigada. Professora Renata, que é minha irmã, também sou Uhum. aluna do mestrado, Sim, que legal, acabei de ver está aqui. aqui. Ela falou, obrigada, professor, sempre um grande aprendizado, isso é O verdade. prazer é meu, muito obrigado. E tem outros alunos aqui do mestrado também. Eu vi aí a Aline, tem outros Que alunos que bom. Eu vieram vi se também que identificar. o Marcelo Toffano está aqui também, que é um ex-orientando meu de doutorado, que participa dos meus créditos todos. Eu já disse que o dia que eu não puder, agora o Marcelo pode ir, porque ele já ouviu tanto eu falar, que ele é capaz já de reproduzir tudo que eu falo. Então, seja bem-vindo, Marcelo. Bem, professor, eu vou começar com a minha pergunta, enquanto o pessoal não vai colocando, mas já vou falando por mim, que toda vez que surgiu uma pergunta na minha cabeça, você respondia. Eu falava, gente, ele está lendo a minha mente. Então, foi bem completo o que você falou. Mas quando a gente fala dessa questão de segurança jurídica, esse é um ponto que me deixa sempre com a pulga atrás da orelha. Primeiro, porque eu vejo profissionais aí, vou falar dos advogados, que são os que eu tenho mais contato, né? Que acabam sofrendo mais com essa questão da segurança jurídica, e claro, as partes envolvidas, mas advogados já com muito tempo aí, né, de carreira, meio que, eu não aguento mais, essa insegurança jurídica, toda essa situação, e como o senhor falou, né, o STF. Se o STF decidiu, a gente só se recorrer a Deus, mas meio que não vai adiantar muito para a justiça dos homens, né? Uhum. E se fala muito do ativismo judicial há muito tempo, né? Eu lembro que quando meu marido formou, o artigo que ele fez, né, para finalizar a faculdade era sobre ativismo judicial. E naquela época ele falou para mim, oh, meu Deus, do que você está falando, né? Li o artigo dele, entendi mais ou menos, achei interessante, mas estavam ainda pouco assunto, assim, não era tão polêmico como hoje é. E aí eu fico me questionando, tanta discussão, tanta coisa que eu já li, tantos posicionamentos diferentes, mas como que a gente vai parar? Quem é que vai parar esse ativismo judicial? Tem como? É uma pergunta assim difícil de responder do ponto de vista assim de solução, mas eu acho que ela é muito boa por um outro lado, Flávia, porque ela permite que a gente coloque isso em questão, que é o que você disse. Se você está me perguntando quem vai parar, é porque a gente está começando a entender que tem que parar, né? Então, eu acho assim, a possibilidade da gente colocar isso em questão para uma tentativa de
superação desse modelo tem duas frentes, né? Uma frente é aqui, nesse local, com os alunos, na academia, respeitando as diferenças, as opiniões diferentes, mas tentando fazer valer aquilo que é um estudo sério e comprometido do direito. Um dos grandes desafios que a gente tem é estudar seriamente o direito. A gente tem um país em que tem mais curso de direito no Brasil do que curso de direito no mundo todo. E essa não é uma fala mentirosa, é uma fala que pode ser confirmada. E se a gente não levar a sério, portanto, quanto mais a gente trivializa, quanto a gente mais banaliza o estudo do direito, mais a gente permite uma abertura para aquilo que são situações de arbitrariedade, de decisões conforme a nossa própria consciência, né? Um juiz, quando escolhe uma demanda para julgar a partir daquilo que ele acha que tem que ser, ele não está julgando de acordo com uma noção de um direito do ponto de vista de um Estado democrático, ele está julgando de acordo com aquilo que ele pensa. E mesmo que ele tenha toda a boa intenção do mundo, mesmo que ele, né, que seja alguém que ache que está fazendo o bem, não quer dizer que ele vai estar fazendo. Então, uma das primeiras possibilidades, no meu ponto de vista, é, de fato, que a gente estude o direito constitucional, que a gente estude os remédios constitucionais, que a gente estude a hermenêutica constitucional para evitar descambar para ativismo judicial. E o outro lado dessa história, aos poucos, a gente vai pagando, né, por esses erros. Aos poucos, decisões vão acontecendo e vão apresentando problemas seríssimos para a nossa conjuntura social, né? E aí a gente acaba pagando para ver. Então, um dos efeitos é como é que pode o STF instaurar um inquérito e encerrar um inquérito ele mesmo? Né? Como pode isso? É esse tipo de coisa que a gente começa a presenciar e aí as duras penas a gente vai sofrendo com isso, sendo prejudicado com isso para talvez, diante desses chacoalhões, tentar mudar alguma coisa. Eu acho que há um compromisso da doutrina, no caso, eu que sou professor, você que é uma estudante de mestrado, há um compromisso nosso em tentar colocar isso para frente, né? Em tentar enfrentar essas demandas e não tentar responder da maneira mais fácil. Né? Tipo assim, né? A expressão que às vezes uso é: não adianta eu querer educar uma criança só tirando o doce dela. Toda vez que ela fizer birra, eu tiro o doce. Ela vai continuar fazendo birra e uma hora você vai dar o doce. Então, não dá para entrar nesse jogo de quem pode mais, porque se eu entrar nesse jogo do poder, que não é um exercício da democracia, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu acho que talvez um dos caminhos vai ser por aí. Eu aposto ainda no estudo rigoroso do direito. Pode não ser muita coisa, mas para mim ainda é. Eu não sou um pessimista do ponto de vista do estudo do direito, de jeito nenhum. Eu concordo, professor. Até eu gosto, às vezes, com os meus alunos aqui na graduação, de também trazer alguns temas que eu acho que eles precisam ser mais discutidos, né? Uhum. Que eu também acredito nisso, que as coisas elas podem mudar a partir do momento que as pessoas tomam conhecimento daquilo e acreditam, né? Realmente aquilo não está certo, ou que aquilo está certo, né? Depende da situação. No caso do ativismo, eu concordo com o senhor, eu acho que não está certo. Então, vamos falar realmente um pouco mais. A Carolina Camei levantou a mão. Só um minutinho, deixa eu fazer Sim. uma conversa com diálogo com o professor. Professor, a gente divide as mesmas angústias aqui, inclusive no que diz respeito a essas métricas de produtividade como sinal de sucesso. Perfeito. E que, assim, eu vejo que desde o início dos anos 2000, muitos juristas se debruçaram sobre essa questão de confrontar o poder legislativo, afirmando, inclusive, a respeito da morosidade e da falta de técnica mesmo para alguns assuntos, especialmente em razão da desestatização de alguns serviços públicos e dizendo que haveria necessidade de regular esses serviços e que talvez o poder legislativo não seria técnico o suficiente para emitir normas, né, sobre esses assuntos. Então veio aquele boom das agências reguladoras, e essa mesma discussão que a gente está tendo aqui em relação ao judiciário
teve também em relação àqueles atos normativos emitidos pelas agências reguladoras. Então, esse pezinho lá na morosidade do legislativo sempre é uma justificativa para que outro poder cresça. Só que a gente tem esses problemas com superpoderes, né? Quando há um desequilíbrio e algum dos poderes vira um superpoder, a gente fica com o sistema de freios e contrapesos desestabilizado, né? Fica completamente corrompido. E aí, no início dos anos 2000, mais para a segunda metade, né, da primeira década, esse ativismo veio com mais força. Inclusive, o senhor falou sobre a questão da união estável, né, do casamento homoafetivo, mas na hora que o senhor falou, eu até lembrei de uma anterior, que foi a questão do mandado de injunção da lei de greve. Boa, verdade. Que assim, deu um sinal de alerta sobre esse concretismo mesmo de direito por meio do judiciário, ainda que não houvesse uma legislação específica. Naquele momento, tomando emprestado uma legislação, mas que a gente vê que houve uma elasticidade. E na mesma época, na própria administração pública, nasceu aquele conceito da juridicidade administrativa, justamente para poder alargar esse conceito da legalidade e transpassar mesmo as questões da lei em sentido estrito e começar a vincular os poderes ao ordenamento jurídico. Eu lembro que era uma expressão que eu ficava assim, gente, mas isso é tão amplo, ordenamento jurídico, né? Tanta coisa para ser ordenamento jurídico. Bom, nesse primeiro momento, com o mandado de injunção da lei de greve, eu senti que a sociedade ficou satisfeita, porque parecia ser uma resposta para algo que vinha sendo aguardado desde a Constituição de 88, aquele direito ser efetivamente exercido, né? Depois, com essa questão da união estável, veio uma questão muito interessante também, que foi a da prisão em segunda instância, né, da proibição lá na decisão de 2009, que acabou gerando o efeito no legislativo de fazer uma adequação do Código de Processo Penal a essa nova realidade da Constituição de 88, e aí adequar o artigo 314 do CPP à presunção de inocência da Constituição. Só que agora, eu diria nos últimos 10 anos, de repente esse ativismo tomou áreas muito convenientes. Isso. E quando o senhor fala que acaba necessitando dar uma resposta para a sociedade, não foi bem assim que o senhor falou, mas uma vinculação com a sociedade, não apenas ao direito, me remeteu muito a uma discussão que eu tive na época também com um professor do doutorado, que nos alertava sobre a TV Justiça. Ele falava assim, olha, a TV Justiça criou no judiciário a ideia de se tornarem celebridades muito próximas da sociedade, e aquilo que era para democratizar, aproximar da sociedade, acabou virando primeiro, uma necessidade dessa satisfação e de não poder ser cancelado pela sociedade. E, segundo, o compromisso deixa de ser com o direito estritamente, porque essas pessoas agora são conhecidas. Então, os julgadores passam a ser falados pelo nome, coisa que na década de 90, início dos anos 2000, a sociedade não sabia quem eram os ministros do STF, então eles estavam ali mais protegidos, digamos assim. Bom, diante disso tudo, eu queria fazer uma pergunta para o senhor a respeito dessa questão, dessa popularização, né, do judiciário, se isso tem feito mesmo com que o ativismo se torne um ativismo conivente com a vontade social, e muitas vezes a vontade social não significa direito ou justiça. E depois eu queria fazer uma pergunta que é mais uma especulação, porque nessa questão que o senhor está chamando de jurisprudência mecânica, e que veio falar muito dos precedentes, uma coisa que me veio à mente foi a questão das decisões judiciais por meio de inteligência artificial. Aí eu queria que o senhor falasse sobre esses dois pontos, se possível. Bom, Alana, primeiro, obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Agradecer a Flávia, estou deixando um registro de agradecimento a você também. As duas perguntas são muito, muito boas, são temas que, de fato, eu também trabalho por ocasião desse tipo de reflexão, né, que a gente está aqui apresentando. Vamos pela primeira, né?
é muito interessante o tema da popularização, do clamor público para a questão das decisões judiciais, porque, veja, se for para a gente definir o conceito de direito fundamental, a gente percebe que tem dois grandes cenários para os direitos fundamentais. O primeiro grande cenário, né, da ideia dos direitos fundamentais é, de algum modo, criar uma limitação ao poder do Estado. E o segundo, que a gente não pode esquecer, é que os direitos fundamentais têm uma força de expressão que é contra-majoritária. Então, um órgão que defende a Constituição para fazer valer direitos fundamentais, ao fazer valer esses direitos, em alguma medida, ele vai ser um órgão que se situa numa expressão contra-majoritária para a defesa de direitos fundamentais. E aí aqui a gente não vê isso, né? A gente vive esse fenômeno que a gente estava falando um pouco dessa espécie de uma lógica de metrização, de desempenho, portanto, ele tem uma espécie de pano de fundo que tem a ver com uma noção daquilo que é uma experiência social da espetacularização da nossa vida. Tem, né, muitos autores que discutem esse tema. Uma das primeiras referências é o Guy Debord, que vai dizer da ideia de sociedade como espetáculo, mas que a gente pode usar exemplos mais simples, né, que eu posso dar rapidamente. Por exemplo, começa pela televisão, com esses programas que colocam as pessoas em casas, como Big Brother, Fazenda, né, para que você veja ali uma atuação de uma intimidade, de uma privacidade das pessoas, em tese. Então, o interesse em saber quem é, o que faz, como faz, né? Isso repercute, inclusive, na arquitetura. Quantos condomínios, as casas não são todas de vidro, né? Quanto mais vidro, mais você consegue ser visto e ver, né? Então, se a gente quiser dar um passo a mais ainda, basta olhar para as redes sociais também, né? Algumas, se eu não estou enganado, talvez o Instagram seja uma dessas que mais apresenta o sentido de uma exposição que tem a ver com o acentuamento do individualismo e do narcisismo. E aqui eu não estou falando como se eu estivesse de fora disso tudo, tá? Eu estou falando como alguém que lida com isso e que vive isso também. Não estou falando que não é para ter, de modo nenhum, não estou fazendo nenhum discurso radical aqui, eu estou colocando em questão. Então, quando a gente começa a perceber uma sociedade cujos efeitos, né, nutritivos daquilo que, portanto, alimentou essa sociedade nesse sentido, começam a gerar algo, construir algo, né? A gente começa a perceber que há uma preocupação total com aquilo que é esse fenômeno de uma popularização, como você usou a expressão, e a experiência da filmagem, da gravação das decisões judiciais tem um impacto nesse sentido. Eu me lembro de uma aluna da graduação da FADISP, acho que uma das poucas alunas que eu cheguei a orientar na graduação, que tinha formação em jornalismo. Um dos trabalhos que ela fez, porque ela tinha formação em jornalismo, foi exatamente esse, de a gente montar uma entrevista com alguns ministros, desembargadores, para falarem o que eles achavam sobre os julgamentos serem televisionados, serem gravados, né, dessa exposição deles ao público, né. E a gente ela conseguiu, na época, entrevistar um ministro que vivenciou a transição disso, que foi o ministro Eros Roberto Grau, e também um outro ministro que vive essa situação desde sempre, que é o ministro Barroso, e também conseguiu entrevistar outros juízes, embargadores, e pediu a opinião deles sobre o tema. E o Eros Grau chegou a dizer lá, né, como que isso é complicado, né, fizeram uma comparação, o trabalho dela ao final fez uma comparação de como que as decisões eram menores e depois passaram a ser maiores, como que as sessões de julgamento começaram a demorar mais. Porque, a bem da verdade, quando a gente sabe que é visto, quando a gente sabe que está sendo de algum modo, né, observado, a gente tende a ter posturas, que nem sempre são as principais que a gente teria, né? O pano de fundo disso tudo também está por trás de uma ideia que é a ideia de sociedade de controle. Né? Tem vários autores que vão dizer sobre isso, em especial me vem à cabeça aqui o Gilles Deleuze, uma sociedade de controle que também tem uma influência, óbvio, num sentido mais originário em Foucault, né, com a ideia do panóptico e tal, mas que vai ser isso, né? A todo momento estamos sendo vigiados. E que tipo de sociedade é essa, portanto?
né, que vai lidar com isso. Então, eu tenho a impressão que um dos problemas sérios que a gente tem é isso mesmo, né? A gente esqueceu, parece, isso é a falta do estudo do direito que eu estou falando. A gente esqueceu, por exemplo, que para garantir direitos fundamentais, o tribunal tem que ser contra-majoritário. Eu me lembro de uma questão aqui, quando o ministro Fux se tornou, então, ministro do STF, e no dia que, então, ele toma posse, no outro dia pela manhã sai no jornal uma fala dele, uma exposição dele dizendo que ele estava indo lá no tribunal para defender uma maioria. Não sei se foi um ato falho ou o que foi, mas a função de uma corte constitucional, porque aqui no Brasil tem esse problema ainda, né? O STF é um órgão judiciário, não é uma corte constitucional e tal, mas é defender noções contra-majoritárias. Isso não quer dizer que está indo contra a população, de modo nenhum, mas é que, de fato, o clamor público não necessariamente vai fazer valer os direitos fundamentais. E é por isso que a gente precisa de um Estado democrático de direito. Então, eu responderia a primeira questão nesse sentido, né? E aí é óbvio que você cria espaço para superpoder, para protagonismo, isso aí é totalitarismo, né? No caso, pode ser do judiciário, pode ser de outra coisa. Né? Quando você empodera demais, o exercício do empoderamento pode levar a isso. E a outra questão colocada é, claro, né, que o local, um dos locais de desenvolvimento desse tema tem relação com a ideia da inteligência artificial, claro. Tem relação com a ideia da inteligência artificial e com aquilo que, então, seria uma espécie de trabalho com a cultura do algoritmo. Né? Quando a gente começa a trabalhar com Big Data, informar cada vez mais as máquinas para fornecerem decisões judiciais. Eu não sou alguém que vai contra esse modelo, até porque não adiantaria ir contra. Isso já acontece e vai acontecer cada vez mais. Cada vez mais a gente vai ter isso, esse vai ser um modelo que vem para ficar. A questão a ser posta é até que ponto, eu não tenho conhecimento técnico para isso, mas até que ponto a gente vai conseguir lidar com isso, que seria uma alimentação da máquina para o julgamento, e até que ponto a gente vai, antes de tudo, perguntar para a máquina o que deve ser feito. Esses dias eu estava conversando com um médico que eu conheço, e ele estava colocando em questão, né, como que também usa-se muito inteligência artificial para as questões médicas, né, e aí eles jogam lá na máquina os dados e ela dá um tratamento, por exemplo, para o câncer. E eles começaram a fazer algumas atividades de tentarem definir antes quais são os tratamentos, quando vê, joga na máquina, a máquina dá um outro tratamento. É quase que, desculpa a expressão meio assim esdrúxula, mas é quase que um efeito calculadora, né? Se você usa a calculadora, você para de, por exemplo, fazer a conta. É muito bem-vindo ter uma calculadora em mãos, claro, mas a gente não pode desaprender a fazer conta, porque senão a gente desaprende como teria sido a própria calculadora. Então, esse é um desafio a ser posto. E por trás desse desafio a ser posto, a gente não sabe até onde vai, né, essa possibilidade de uma inteligência artificial, é o limite entre aquilo que vai ser chamado de uma manutenção das noções e construções estruturais do direito e até onde o direito não vai permanecer como a gente conhece mais nesse sentido. Esse é o grande desafio, por isso que se insiste tanto numa discussão do direito digital, por isso que se insiste tanto nessas regulamentações, né, das questões em torno da exposição e do conteúdo que a gente divide na internet. Né? A gente sabe que se apaga lá, apaguei minha lixeira. Você apagou, mas ainda existe esse conteúdo. Questões do direito ao esquecimento, enfim, aí tem um cabedal de questões. Eu tenho discutido isso, professora Alana, sobre a perspectiva daquilo que é, até que ponto ainda a gente consegue manter uma relação, do ponto de vista da tradição que foi construída como uma noção do humano, né, no exercício das máquinas e daquilo que seriam as decisões. Né? Então, eu vou falar uma coisa aqui bem, né, nesse sentido que eu tenho estudado, é a própria ideia do ciborgue. Né? Porque esse efeito de uma ideia de incremento das máquinas vai levar a gente também para o incremento de tudo isso do nosso corpo. Né? Aquela série Black Mirror, que eu imagino que muitos de vocês conheçam, mostra isso, e aí você vai dizer, mas isso é lá na frente. Não, isso já está acontecendo. A gente já tem feito isso. Isso aqui esses celulares já são próteses, praticamente, que a gente tem. Né? A gente não vive sem, a gente não solta, a gente não abandona esse tipo de coisa. E
Então, eu acho que a grande questão vai estar aí, né? No que a gente vai chamar e tem chamado de cultura do algoritmo e como lidar com ela. Mas que isso vai ser o toque da vez e a figura daquilo que são, né, os juízes e a atividade deles vai ser colocada cada vez mais em questão, né? E é isso. Agora, vai ter que se ver como que esse alimento de informações vai acontecer, porque se eu ficar só com elementários, né, de decisões, vai se replicar isso. A máquina vai replicar os elementários. Até que ponto nós vamos ficar numa replicação de elementários em nível de replicação maquinal do ponto de vista da velocidade das máquinas, dos computadores hoje? É coisa que se anuncia num tom, para mim, muito pessimista, né? Os efeitos, mas não vejo com total pessimismo a possibilidade de utilização das máquinas para decisão do direito. Eu me lembro das primeiras vezes que comecei a ler sobre isso, havia ali ainda, né, alguns autores que diziam, e o computador juiz, isso vai ser ruim. Bom, agora já está aí, já está acontecendo, não tem como correr. Não sei se respondo, mas falei um pouco das reflexões que eu tenho feito em torno desse tema, e é isso. Fica à disposição aí para sequência de outras questões, e muito obrigado. Então, vamos lá, professor. A Carolina Camei, ela tinha levantado a mão, Uhum. ela baixou logo em seguida, mas Carolina quer falar? Boa noite, professores. Boa noite. Professoras, primeiramente, né, claro. Professor Henrique, muito obrigada por essas explicações. E a minha pergunta é bem simplória e o senhor já respondeu ela em parte e vai bem para o rumo que a professora Alana perguntou. A ideia, a análise que eu faço, assim, interessante sobre o que o senhor falou sobre a questão mecânica, é que há um tempo atrás se havia uma necessidade, né, assim, bem aparente dessa questão mecânica para se atender, na verdade era para se atender uma necessidade à época, assim, inicialmente, né. Então, a ideia era que é como se você tivesse que quase prever um futuro para você já ter uma decisão. Isso. Assim, não sei nem se eu estou indo no rumo correto, Mas é isso mesmo. a análise simples que eu fiz é como se você quisesse antecipar um futuro e para você atender a necessidade. A necessidade de quem, né? Então, a minha pergunta para o senhor, como doutor em filosofia, como jurista também, mas em especial como doutor em filosofia, bem simples. Essa necessidade de se antecipar o futuro, parece que ela ainda continua, porque a gente ainda, como a professora Alana falou, é como se você quisesse a todo tempo, você tivesse que ser muito rápido e você tivesse que ter tudo na ponta da língua e tudo muito mecânico, muito... Então, a minha pergunta é mais para o senhor como um doutor em filosofia do que uma questão jurídica, né? Perfeito. Se ainda há essa necessidade, né, de tudo muito, muito urgente, né? E essa necessidade de ser tudo mecânico, ele atualmente atende a que público, né? Porque, assim, aparentemente não atende todo um público, né? Parece que é bem direcionada. Então, a minha pergunta é essa, assim, se perpetua ainda essa necessidade de um atendimento urgente, de se descobrir ou se adivinhar um futuro. A minha pergunta é mais ou menos nessa ideia. Obrigada, professor. Bom, eu que agradeço, Carolina. De fato, quando a gente estuda esse tema da jurisprudência mecânica e essas coisas que eu tenho dito, né, quando a gente assume que tem um enunciado que dá conta de resolver as questões e que vincula as decisões, por exemplo, nós estamos falando numa ideia, portanto, que é adstrita uma noção das deduções, por isso uma lógica dedutivista. Eu estou deduzindo que eu sei o que vai acontecer. Você está certa nessa observação. E enquanto, Carolina, a gente usar esse tipo de lógica, a gente vai estar trabalhando com esse exercício. É como se eu conseguisse já prever a finalidade de alguma coisa. Isso, no direito, é combatido, teoricamente, por algumas teorias,
do ponto de vista da filosofia mesmo, e da teoria do direito. E uma das formas de combater isso é pensar que o processo e a própria decisão judicial, portanto, ela não é um dado pronto e acabado que eu determino e que sei o que vai ser dali para frente. Uma decisão judicial se constrói num processo. Então, veja que é uma questão de tempo que eu estou colocando, né? Aproveitando a tua pergunta. Como que eu faço uma decisão judicial? Como eu deveria fazer? A partir de uma construção que acontece com aquilo que está no processo. Todas as vezes que eu já sei o que está no processo, a partir de uma referência, eu estou pulando essa etapa de uma construção que se dê e que vai ser chamado como fenômeno de positivação. O Friedrich Miller, uma das teorias que você pode ler sobre isso é a ideia da teoria estruturante do direito, do Friedrich Miller, né, que ele vai colocar em questão exatamente isso, né? A resposta não está pronta e acabada no processo. Então, uma súmula que vincula toda a decisão, né, que vincula todo o judiciário, toda a administração pública, além dela interromper o que são os efeitos dessa possibilidade, ela determina o futuro. Né? Ela não está fazendo uma modelação para o futuro, ela está interrompendo aquilo que é um exercício porque ela já sabe o que seria. Então, a gente tem que começar a olhar para o processo não como uma lógica silogística. A decisão judicial não pode ser uma decisão silogística, premissa maior, premissa menor, decisão. Né? Ela é algo dialético. Ela é algo que leva em conta o movimento de uma coisa que é afirmada e de uma coisa que é negada para poder se chegar numa conclusão. Certo? É isso. Essa é a maneira. Substituir a ideia de uma sentença como efeito silogístico para um efeito dialético, para uma metodologia dialética. Essa é uma resposta precisa, né, do ponto de vista da filosofia para a sua pergunta. Uma outra coisa que acontece é uma maneira de pensar. Veja, né? Eu saber como vão ser as coisas é um exercício de poder, é um exercício arrogante de poder, que eu vou saber como vão ser as coisas. Que eu já tenho, portanto, por trás dessa lógica de uma futurologia, tem uma posição determinista do mundo, uma posição fatalista, que eu já sei como vai ser e eu sei o que é melhor para vocês. E aí nós estamos de frente para algo que é a impossibilidade da construção do pensamento. Num tempo como o nosso, em que pensar não é privilegiado, em que a gente vive cada vez mais refém de uma reprodução de conhecimentos que estão postos, né? É impressionante como o tempo de hoje não favorece o pensamento. Né? Ele favorece a técnica sobre a técnica a partir da pura reprodução, né? E parece aí a pessoa, em vez, na hora que para poder pensar, se vicia nas redes sociais, se vicia na tecnologia, né? E aí fica difícil de lidar, inclusive, com o próprio tédio. A pessoa não, ela fica... veja que maluco isso, né? Qual que é um dos maiores sintomas que a gente tem na nossa sociedade hoje, né? É a ansiedade, correto? O que é ansiedade? Excesso de futuro na cabeça. Eu estou dando uma expressão assim bem comum, né? Pelo menos do meu ponto de vista. É tanto excesso de futuro porque há tanta determinação do que tem que ser o futuro e tem que ser tão rápido, e as determinações não dão conta do futuro porque ele ainda não chegou, é claro, que a gente, inclusive, tem esse sintoma social perigosíssimo, que é esse nível acentuado de ansiedade, que as pessoas não conseguem nem, né, sentar para estudar, não conseguem ler, não conseguem ficar quietas, não conseguem conversar, não tem tempo para nada, etc. Então, eu te convidaria a estudar um pouco. Pelo menos tem outras referências, mas eu vou insistir nessa. Tem outros autores, claro, mas eu vou insistir nesse. Depois a gente pode conversar mais. Eu insistiria em que você desse uma olhada nessa ideia do Friedrich Miller, Teoria Estruturante do Direito, né? E que é uma boa referência. E convido para essa reflexão, né, de um exercício daquilo que pode ser a experiência do pensamento. Retomar a experiência do pensamento, né? Apostar na possibilidade do pensamento. É isso que eu tenho proposto, assim, de algum modo. Por isso que venho nesses lugares, assim, que me convidam e procuro colocar em debate. Tá certo? Então, muito obrigado pela pergunta. Bom, professor, temos mais uma pergunta aqui no chat, que é o Eben Barbosa. Ele perguntou
falou assim, olha, no meio acadêmico, pelo que eu entendi, o ativismo judicial é positivo e para a sociedade como um todo? Diante da grande exposição pela mídia das decisões da Suprema Corte, como o senhor vê isso? Então, Weben, na academia, bom, primeiro, obrigado pelas perguntas. Na academia, a gente tem uma espécie de divisão de posicionamentos. Tá? Nós temos autores que vão se apoiar e defender a noção do ativismo, que vão dizer que ele seria positivo, portanto, e nós temos uma gama de autores que vai criticá-lo, tá? Como se ele não fosse adequado para a sociedade, porque ele cria uma espécie de risco para a sociedade, do ponto de vista que o judiciário passa a pautar aquilo que são temas que não seriam dele pautar, que seriam temas do legislativo, por exemplo, né? E é isso, essa sua pergunta, eu acho que eu respondi de algum modo com a colocação da professora Alana, não sei nem se você tinha feito essa pergunta antes, né? Mas conforme mais exposição e exercício de ativismo, é perigoso a gente ter um incremento do ativismo por aquilo que é uma tentativa até de satisfação do clamor público, né? Uma decisão que vai de acordo com o que são as ideias simplesmente do clamor público, ela, por definição, se apresenta como uma decisão ativista. É isso. Não quer dizer que uma decisão não possa ser adequada e eventualmente estar, né, vinculada à ideia do clamor público. Mas o problema é que se responde só pelo clamor público, né, só para a ideia da pura vingança, etc., aí ela é uma decisão ativista. Uma decisão que se vincula somente por um clamor público ou uma decisão que se vincula somente por uma moral de quem julga, ela, na minha opinião, é uma decisão ativista e, portanto, não seria propriamente uma decisão adequadamente jurídica. É isso. Bom, professor, essa agora é a última mesmo. A Renata, ela perguntou a respeito dessa questão do ativismo judicial dentro da pandemia. Seria em quais pontos assim que o senhor entende que eles são mais prejudiciais, né? É muito boa pergunta, Renata. Em tempos complexos, né, em tempos de dificuldade, portanto, de mazelas sociais como a gente tem vivido, talvez o chamariz de fronteiras, de sentidos do ativismo possa aumentar, né? Justamente para tentar responder o que são demandas da sociedade. E esse é um risco que a gente corre, né? Uma polêmica que está aí em questão é da própria CPI, não é isso? Se a CPI poderia ser instaurada, e eu tenho lido bastante sobre isso, e gostei muito do posicionamento que o Rafael Tomás de Oliveira, que é um querido amigo meu, que inclusive escreveu um livro comigo, está aqui, né? Eu vou fazer um merchan aqui, tá, Flávio? Porque é o autor desse livro junto comigo, não sei se dá para ver aqui, o Introdução ao Direito, o professor Rafael Tomás de Oliveira e o professor Lênin Streck têm colocado em questão isso. Ambos são duros críticos do ativismo judicial, duros, ferrenhos críticos do ativismo judicial, e eles estão dizendo, por exemplo, que essa decisão do Barroso não foi ativista, e eles vivem brigando com o Barroso. Por que eles vivem brigando com o Barroso? Porque o Barroso, né, tende aí a decisões ativistas, tem situações de decisões ativistas, e eles explicam por quê, a partir daquilo que já era uma orientação do Senado para que fosse feito, e aí não foi acatado, e aí, portanto, o Judiciário mandou fazer, né? Então, veja que não são temas tão simples assim, não é qualquer coisa que a gente vai dizendo que é ativismo, né? E veja que esses autores, que eu reputo como sérios nesse tipo de investigação, não é porque foi um tema que entrou no clamor público, ou porque foi uma revolta do presidente, etc., que deixaram, por exemplo, de fazer essa análise de um ponto de vista constitucional, propriamente dito. Porque não é uma mera decisão nesse sentido, é algo que responde àquilo que foi uma ordenação que vem do poder, que teria poder para tanto. Estou tentando fazer valer o poder de quem tem poder nesse caso. Poder enquanto função, né? Enquanto competência funcional. Então tá aí, né? Tem uma CPI andando, hoje ela pegou fogo, pelo que eu estava lendo as notícias aqui antes de vir para a nossa palestra, e vamos em frente, né? Então, acho que o jogo é esse, Renata. São riscos que a gente corre que são mais graves.
E, infelizmente, o Brasil está passando por uma coisa absurda nesse sentido. Mas a gente tem que continuar, não pode desanimar, não. Acho que é isso, né? Eu vou ajudar no merchan, tá, professora? Eu também Vai tenho. aí. E recomendo, viu, gente? O livro realmente é muito bom. Bom, professor, eu vou te agradecer novamente, né, para a gente poder encerrar. Agradecer aí a todos, né? Você viu os elogios no chat, tem aqui dos alunos da graduação, tem lá do nosso mestrado. E claro, né? Eu sei que não seria diferente. Eu não iria convidar uma pessoa que eu não tivesse total confiança de que iria ser muito bom. E eu tenho essa confiança no senhor. Sempre gostei muito das suas aulas, dos seus ensinamentos, dos seus posicionamentos. Então, e sem discutir questões políticas, né? Uhum. Focado realmente nas questões de filosofia, nas questões de sociologia e do direito mesmo, de fato. E isso é muito bom, né? Eu acho que é o que a gente busca, né? Não tentar se envolver nesses pontos, porque acaba gerando uma discussão desnecessária. Isso. Então, professor, meus agradecimentos novamente. Agradeço aí a todos que estavam presentes, os colegas do mestrado que vieram prestigiar. Agradeço a Alana também, que me deu total apoio para que eu pudesse convidar o senhor aqui hoje. E eu fico muito feliz em poder, de alguma forma, contribuir com a semana acadêmica, podendo trazer você aqui hoje. Então, muito obrigada, professor. Imagina, Flávia, conta sempre comigo. Para mim vai ser sempre uma felicidade poder atender o convite de vocês. Fiquei muito feliz de ver os alunos do mestrado aqui hoje conosco, conhecer os alunos da graduação. Gostei muito das perguntas que foram feitas. E aí vou aproveitar para dizer que na semana que vem, na verdade, na outra semana, semana que vem, na realidade, dia 24, na outra semana, dia 26. Dia 26, eu vou dar uma palestra na Federal de Rondônia, que vai ser uma palestra online no YouTube, então todos podem assistir. E o tema que me pediram, porque eu escrevi um artigo sobre direito e ideologia há algum tempo atrás, e depois nós fizemos um livro sobre direito e ideologia, por conta desse livro aqui, que eu vou também mostrar para vocês. Aqui, né, é o Direito como Fenômeno Ideológico. É um livro que eu fiz junto com alguns alunos do doutorado, e eles me pediram para discutir o tema do direito e da ideologia nessa palestra. Você tocou nesse ponto agora, né? Como é que a gente fala sobre ideologia sem, por exemplo, ficar preso nela? Ou no que eu chamo de ideologia representativa. Então, eu vou falar sobre isso lá. Fica o convite para todos vocês, se quiserem, então, aprofundar um pouquinho mais esse tema, eu vou falar nessa palestra. Então, é isso. Queria, mais uma vez, agradecer e dar uma boa noite a todos. Alana, quer falar alguma coisa? Só agradecer, Flávia, por ter feito esse convite maravilhoso. Professor, muito obrigada por ter vindo palestrar para a gente, fazer esse diálogo com os nossos alunos. Foi muito rico. E volte sempre. Tá bom, voltarei. Pode me chamar. Muito obrigado, Alana. Obrigada, professor. Depois me passa essa sua palestra que eu divulgo para os alunos, viu? Tá combinado, vou te passar. Então tá. Obrigada, professor. Obrigado. Boa Até noite, mais. pessoal. Boa noite, Boa Flávia. noite. Boa noite, Alana. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.